Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença aqui nos acompanhando em nosso vídeo. Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade um pouco difícil. A gente não pode se reunir, estar juntos no mesmo lugar. É necessário evitar aglomeração. No entanto, Deus é tão bondoso que proveu para nós o acesso através das mídias. E aqui nós estamos para compartilhar a mensagem de Deus. Nosso desejo é que, através desse vídeo, você seja edificado, que a graça do Senhor seja renovada no seu coração e que você continue caminhando firme, confiando tão somente no nosso Senhor. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu peço que, se você puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho tenham acesso à palavra do Senhor e que, através desse vídeo, quem sabe, o Espírito Santo toque no coração de tais pessoas e que elas então, portanto, venham se render ao amor e à graça do nosso Deus. Eu peço que você esteja fechando seus olhos, se você puder. Caso você não possa, você pode manter seus olhos abertos, mas que no seu coração, então, você eleve a voz do seu coração a Deus, fazendo uma oração, para que esse momento de devocional seja um momento de enriquecimento para a nossa vida, para a nossa fé. Portanto, vamos fechar os nossos olhos, se você puder. Caso não, vamos orar a si mesmo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus celestial, mais uma vez agradecemos a Ti por tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Mas não somente isso, ó Deus, nós agradecemos a Ti porque Tu és um Deus perfeito, um Deus que interage com o seu povo, interage conosco. E através dessa interação nós podemos achar graça, podemos achar o seu amor, desfrutar da sua benevolência em nossa vida. Ó Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome. E nós rogamos a Ti que esse momento seja, ó Deus, momento de bendizer o teu santo nome, mas também seja um momento de edificação da tua igreja e também que outros que não conhecem o teu evangelho possam, através desse vídeo, conhecer o seu amor e se render a Ti. Ó Senhor, suplicamos a ação do Espírito Santo em nossa vida e faça isso para o Teu louvor. Nós agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero compartilhar com você, neste vídeo, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos para a nossa meditação nesta devocional. Se você não tiver acesso à sua Bíblia, você pode acompanhar através do seu aplicativo, ou então você leia na sua Bíblia, ou então, se você não tiver Bíblia, você apenas esteja ouvindo a leitura deste texto, tá certo? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos 9 e 10, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Apenas esses 2 versículos que nós vamos estar meditando aqui. Nesse vídeo eu vou refletir tão somente num pedido que Jesus faz, que está no versículo 10, onde Jesus diz: venha o teu reino. Mas antes de eu falar sobre essa petição, deixa eu te explicar rapidamente um pouquinho do contexto que passa nestes versículos. Jesus está aqui no Sermão da Montanha, um sermão muito conhecido. Sermão esse onde Jesus passa a ensinar as leis, as regras que regem o reino de Deus. Jesus vai passar uma série de ensinamento para os seus discípulos, mostrando para eles como se dá o funcionamento para aqueles que querem viver no reino de Deus. Ou seja, se uma pessoa deseja viver no reino de Deus, ele deve se sujeitar às leis ou aos ensinamentos que Jesus está apresentando aqui. Ensinamentos esses que em muitos momentos vão ser ensinamentos difíceis, porém que exige
que cada um daqueles que estão rendidos ou vivendo no reino de Deus devem buscar diligentemente viver esses princípios ensinados por Jesus. E neste versículo, ou nesses versículos que nós lemos aqui, Jesus está tratando especificamente a respeito da oração. Jesus está ensinando os seus discípulos esses não somente do seu tempo, mas discípulos do tempo dele, do nosso tempo e também dos discípulos do futuro, ou seja, de todos aqueles que amam a Jesus, que vivem os seus princípios e valores, esses são chamados de discípulos. E então Jesus está ensinando para nós como nós devemos orar. Ele está apresentando um modelo, um padrão de oração no qual as nossas orações devem se encaixar. Então veja, ele inicia essa oração dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Veja, Jesus está apresentando algo fundamental para a nossa compreensão. Ele apresenta o nosso Deus como Pai. Muita gente, infelizmente, tem uma visão distorcida a respeito de Deus. Para muitos, Deus é um ser carrancudo, carrasco, que está sentado num trono com raios nas mãos, e a cada vacilo das pessoas, ele vai despejando seus raios sobre a vida das pessoas enfurecidos. Muita gente tem uma visão de Deus, um Deus iracundo, um Deus revoltado da vida, que odeia as pessoas e que planeja sempre o mal daqueles que vivem a sua vida nesse mundo. Há muitos que vão entender que Deus não existe, e entre outras afirmações a respeito de Deus. No entanto, veja como Jesus apresenta uma face diferente a respeito do nosso Senhor. Ele apresenta a face aqui de um Deus que é Pai. É importante nós entendermos isso. Todas as vezes quando nós vamos falar com Deus, meu irmão, minha irmã, leve isso em consideração no seu coração. Você está falando com o Pai. Um Pai que está atento ao balbuciar da voz dos seus filhos. Um Pai que está atento, um Pai que está tomado de afeição, tomado de amor para os seus filhos. Um Pai que ama, um Pai que zela, um Pai que protege, que cuida, um Pai que está altamente interessado de proporcionar caminhos de bênçãos para os seus filhos. Veja, quando nós entendemos essa face de Deus, a nossa oração se torna mais leve, o nosso coração cria-se, melhor dizendo, um anelo do nosso coração para falar com o nosso Pai. Quando nós entendemos que há um Deus bondoso, cheio de paixão, movido de amor para conosco, o nosso coração é tomado de desejo, de anelo para estar na presença desse Pai. É importante nós então entendermos como esse Deus, Ele é bondoso. Em outro momento, Jesus vai dizer que Ele é o Pai Celestial, e Ele vai citar nós, humanos, como exemplo. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, se vocês que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Veja, nós humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, podemos dar boas dádivas àqueles que nos suplicam, àqueles que chegam até nós, os nossos filhos, por exemplo. Mesmo a gente sendo mal, nós sabemos dar boas dádivas para eles. Imagina esse Deus tomado de amor, esse Deus que é o amor. Imagina quantas boas dádivas Ele tem a nos dar, a nos acrescentar. Portanto, quando você for entrar no seu quarto, ou quando você tiver seu momento de oração, lembre-se disso, você tem um Pai. Se você, porventura, não seja cristão, não seja evangélico, não tem nenhum tipo de relacionamento, lembre-se, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você já é um filho de Deus. E, portanto, você agora tem um relacionamento de filho, de um filho para o pai, e Deus tem um relacionamento com você de pai para filho. Você pode se achegar nos braços,
daquele que é todo poderoso. Veja, a oração, ela muda de figura. Se muita gente hoje utiliza a oração como um meio de se tirar algo de Deus, ou então um meio no qual nós fazemos tomado de pavor, de pânico diante desse Deus, agora com esse ensinamento de Jesus nós podemos ter uma outra compreensão. Podemos nos aproximar, seja sentado, seja em pé, seja aonde for, mas quando o coração se eleva a Ele, nós podemos falar com o Pai. Uma outra coisa importante que eu quero destacar aqui, é que Ele é Pai e nós somos filhos. Portanto, há um senso de obediência, há um senso aqui de nós nos colocarmos em nosso lugar. Há uma inversão de valor, hoje em muitos lugares ou com muitas pessoas, colocando Deus como súdito deles. Há muita gente que utiliza Deus como um instrumento para se conquistar algo, como se Deus fosse o nosso capacho, como se Deus fosse o nosso servo, Ele que nos obedece. Não, muito pelo contrário, Jesus está nos colocando aqui no nosso devido lugar. Ele é o Pai, Ele é que sabe de todas as coisas, e nós somos filhos. Portanto, no reino de Deus, nós devemos agir como filhos, obedientes, ouvindo atentamente a voz do Pai, apresentando a Ele as nossas queixas, apresentando a Ele as nossas situações, tomado de amor por Ele, mas compreendendo, Ele é o nosso Pai. Mas eu quero continuar seguindo aqui. Jesus vai dizer o seguinte: santificado seja o teu nome. Aqui aparece para nós o primeiro pedido, o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. Jesus está nos apresentando aqui, e Ele coloca: santificado seja o teu nome, de forma bem básica e direta e simples. Jesus está dizendo o seguinte: que o nome do nosso Senhor seja adorado em toda a terra, que o nome desse Deus bondoso, desse Deus misericordioso, santíssimo, desse Deus onipotente, onipresente, esse Deus transcendente e imanente, que esse Deus seja adorado, que toda a terra se prostre diante dele, confesse esse Deus, adorando esse Deus, glorificando esse Deus. Nós devemos orar suplicando para que toda criatura se prostre diante a majestade do Senhor e o adore, para que o nome dele seja adorado em toda a terra. Mas eu quero me ater no segundo pedido. O segundo pedido está no versículo 10. Venha o teu reino. Veja que esse pedido, ele está atrelado ao pedido anterior. Se nós ansiamos que toda a terra adore, glorifique o nome do nosso Deus, mas você olha para o seu redor e vê muita gente ainda que tem um coração fechado para Deus, tem uma vida longe dos caminhos de Deus, que tem uma vida oposta aos caminhos de Deus. É, portanto, então necessário que nós oremos para que o reino de Deus seja estabelecido nesses corações. Em primeiro lugar, então, nós podemos entender que suplicar a vinda do reino é uma súplica missionária. É suplicar para que os princípios e valores de Deus sejam estabelecidos nos corações dos pecadores. O reino de Deus é marcado pela seguinte característica: que há um soberano, que há um Senhor, que há um governador, e que todos que querem fazer parte devem se sujeitar a esse soberano. Obviamente, esse soberano é o nosso Deus. Portanto, devemos orar para que os corações dos incrédulos, os corações daqueles que nós amamos, mas que não servem a Deus, que não querem ter um compromisso com Deus, nós devemos suplicar para que o reino de Deus seja estabelecido no coração deles. Se nós desejamos que a vida de tantas pessoas que nós conhecemos seja uma vida transformada, essa transformação se dará quando o reino de Deus for estabelecido no coração dela. Se você deseja uma mudança de conduta na vida dos seus filhos, dos seus pais, seja lá de quem for,
se dará essa mudança quando o reino de Deus for abundante no coração, naquele no qual você está intercedendo. Então veja, Jesus está ensinando aqui que a oração, a nossa oração, ela também tem uma vertente, uma veia missionária, de orar para que toda a humanidade glorifique a Deus, mas como ainda não é o caso, então que o reino de Deus seja estabelecido no coração daqueles que ainda não se renderam ao amor e ao perdão de Jesus. Mas eu também quero destacar um segundo princípio ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso, nesse pedido em relação venha o teu reino. Nós estamos em meio a uma crise gravíssima, no meio de uma pandemia mundial. Povos e nações no mundo inteiro estão estarrecidos diante dessa crise por conta da Covid-19. Reinos de primeiro mundo, de primeiro escalão, outros nem tanto, muito longe disso. Todos igualmente estão impactados, foram afetados, direto ou indiretamente, por conta dessa pandemia. Mas não precisa só olhar para essa crise momentânea, ou esse momento da pandemia, para percebermos que esse mundo anda em dificuldade. Basta que você olhe para em volta de você. Veja quanta maldade há no coração do ser humano. E maldade essa não apenas de um homem que violenta uma mulher, ou de uma mãe, ou de uma mulher que violenta uma criança, ou de crises de guerra e coisas semelhantes. Não, basta que você entre nas redes sociais, por exemplo, você perceberá ataques gratuitos a outras pessoas, calúnias inventadas, levantadas contra outras pessoas, pessoas odiando uns aos outros, pessoas com o coração tomado de uma maldade profunda, que ainda que ela não tenha coragem de tirar a própria vida de alguém, mas lá no seu coração há uma vertente maldosa, violenta contra as pessoas. Uma crise aguda na política, imoralidade na política, imoralidade dentro das instituições religiosas. Há uma crise aguda no meio das famílias. Por onde que você olha, você vê uma palavra em moda: crise, crise, crise e crise. Portanto, talvez surja em você, ou pelo menos surgiu em mim, uma seguinte pergunta: quando se dará o fim de todo esse caos? Até quando nós vamos presenciar tanta maldade? Até a natureza geme, até a natureza padece com tanto caos. Doenças intermináveis, fomes que assolam boa parte da humanidade. Quando se dará o fim de tudo isso? É importante lembrar, meu amado irmão e irmã, que desde que nossos primeiros pais, onde eles nos representavam, decidiram desobedecer a Deus, decidiram buscar a própria felicidade, buscaram ser independentes de Deus, o pecado veio à tona. E atrelado ao pecado, veio a reboque o sofrimento, entre outros danos no nosso mundo. Atrelado à desobediência, então, dos nossos primeiros pais, veio o pecado e, consequentemente, todo esse caos que está no nosso mundo. Mundo esse na humanidade, mundo esse também nos animais, no meio ambiente, em todo o nosso mundo. Não há um lugar nesse mundo no qual você possa dizer que não foi afetado pelo pecado. Não há uma tribo, não há uma região, não há um grupo que possa dizer que não foi afetado pelo pecado. Do crente ao ateu, todos foram afetados pelo pecado. E consequentemente isso veio o sofrimento. Consequentemente isso veio todo esse caos. Portanto, a resolução de toda essa desordem não se dará
pelas capacidades que o homem tem. A resolução de toda essa perversão que nós presenciamos não se dará por força política, ainda que em determinado momento seja importante. Não se dará através da ciência, que de igual modo, em seu devido momento também é importante. Não se dará pelas instituições religiosas, que em certa medida também pode contribuir. Mas a resolução de todo esse caos só se dará com o regresso de Jesus Cristo. E é aqui onde entra essa segunda petição na oração ensinada pelo Senhor: venha o teu reino. O fim de todo esse caos, o fim de toda essa desordem, o fim de toda essa desconexão que nós presenciamos em nossa realidade, se dará quando o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus, for estabelecido de uma forma plena, completa e eternamente. Somente quando Jesus regressar dos altos céus e restaurar o céu, restaurar a terra e estabelecer de forma definitiva e completa o reino de Deus, é que de fato todo esse mal ficará para trás. A partir daí então, todos aqueles que obedeceram o amor de Jesus, ou melhor, que se renderam ao amor de Jesus, todos aqueles que obedeceram os seus ensinamentos, todos aqueles que carregaram sua cruz e seguiram a Cristo, fugindo do pecado, todos aqueles que reconheceram que somente em Cristo nós podemos ser nova criatura, todos aqueles então que vivem no reino de Deus, desfrutarão de forma completa dessa nova realidade. E a partir dessa nova realidade, não haverá mais o mal, não haverá mais o caos, não haverá mais a presença do pecado, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Todas essas coisas ficarão no passado e Deus então estabelecerá uma nova realidade. Aqui está então a promessa, o futuro glorioso do crente. O cristão, ele não olha com confiança absoluta nesse tempo presente, muito pelo contrário. Quando nós olhamos para os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, nós percebemos que Ele sempre nos ajuda a projetar a nossa confiança nele e para o futuro que Ele tem reservado e preparado para nós. O crente então, ele percebe que toda a riqueza aqui vai ficar, a própria traça consome, a própria ferrugem destrói, a riqueza não é garantia de nada. Agora, aqueles que então percebem que por si mesmo não tem capacidade e projeta sua confiança em Cristo Jesus, há uma promessa, há um futuro glorioso desse novo céu, desse nova terra, desse reino prometido por Deus. Portanto, eu quero incentivar a você que ore para que venha o reino de Deus. Em primeiro lugar, conforme nós dissemos anteriormente, para que esse reino seja estabelecido no coração dos pecadores. Mas em segundo lugar, tão importante quanto o outro, é que venha definitivamente o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o cristão, ele olha para o futuro, ele olha lá na frente, ele anela, ele deseja no coração de forma ardente o regresso de Jesus e o estabelecimento de forma definitiva desse novo momento, dessa nova realidade, desse novo reino. Aqui está então o futuro glorioso. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele não é filho do homem para que minta, e também nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, de fato vai acontecer. Assim como Ele havia dito que Ele deveria ir para a cruz, que Ele tinha uma missão a cumprir e que Ele ia para a cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, e de fato isso aconteceu. Assim como Ele prometeu um futuro, há de se realizar. Esse futuro há de se cumprir. Esse futuro está chegando. Todo esse momento que nós estamos vendo é cumprimento, é um anúncio, são os anúncios de Deus para que nós venhamos nos render ao seu amor e ao seu perdão. Todo esse momento, todo esse caos está anunciando para nós o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos ínfimos, o quanto a nossa riqueza não passa de nada, o quanto que todo o nosso projeto de vida
é insignificante diante dos dilemas que a vida propõe diante de nós. Portanto, é necessário então que nós olhemos para nossas mãos e percebemos quão frágeis nós somos e correr como uma criança desesperada para os braços do nosso Senhor Jesus e crer na sua promessa, que Ele estabelecerá um novo céu, uma nova terra. Ele estabelecerá o seu reino. Portanto, eu quero incentivar a você, meu irmão, minha irmã, ore, suplique a Deus. Ore pelos seus problemas, sim, para que eles sejam resolvidos. Ore para que os problemas que nós estamos presenciando no mundo sejam resolvidos. Sim, devemos orar. Ore para que o Senhor levante homens e mulheres capazes para lidar com essas demandas, para que esse problema seja resolvido. Nós devemos orar, sim. Eu incentivo você a orar pelos profissionais da área da saúde, profissionais de outras áreas que estão sendo afetadas. Nós devemos suplicar, sim, mas com uma certeza que o fim de todo esse momento, de todo esse caos, só se dará com a vinda do reino de Deus. Eu quero então encerrar esse momento reforçando duas questões, para que você não confie cegamente, de forma absoluta, nas questões desse mundo, em homens, em você mesmo, em instituições e etc, e etc. Você deve confiar, mas com o pé atrás. A segunda questão que eu quero incentivar a você é que você então não confie absolutamente nas questões desse mundo, mas projete sua confiança naquele que pode realizar todas as coisas. Eu quero incentivar você a projetar tua confiança nos braços eternos de Jesus. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Projete então tua confiança absolutamente naquele que pode prover em nossas necessidades, aquele que pode nos resgatar nos momentos mais difíceis, nos dilemas mais complexos que nós não conseguimos resolver. E a terceira questão que eu quero reforçar para você é que você clame, ore para que venha o reino de Deus, para que o reino dele regresse o quanto antes, para que ele estabeleça de forma definitiva um novo céu, uma nova terra, que ele restaure o céu, a terra, tudo que há, e assim, portanto, todos aqueles que são seus servos, que se renderam ao seu amor, ao seu perdão, possam viver numa outra realidade, a terra prometida, a nova Jerusalém. Eu quero incentivar você então que ore para que Deus estabeleça a nova realidade, para que todo esse sofrimento fique no passado, para que toda essa dor fique no passado, para que todos aqueles que agora choram sejam consolados, e o choro não tenha mais continuidade, seja exterminado, para que toda dor, todo luto, todo sofrimento fique no passado, e a partir de então possamos desfrutar eternamente de um amor eterno, da graça eterna, de uma alegria infindável. Ore por isso, suplique a Deus por isso. Quero incentivar então você a fechar seus olhos nesse momento. Caso você ainda não se rendeu ao amor e ao perdão de Jesus, caso você não seja cristão, não seja evangélico, não seja crente no linguajar mais popular, quero que você compreenda então o que Jesus fez por nós. Eu quero que você compreenda o que Ele fez de vir a esse mundo cheio de pecado, para carregar a nossa culpa, para carregar as nossas mazelas, para carregar a nossa própria condenação, porque o nosso pecado nos faz merecedores de sermos condenados. As nossas mentiras, as nossas birras, o ódio que nós carregamos no nosso coração e tantas outras coisas nos faz culpados diante de Deus. Mas Jesus veio a esse mundo, sendo rico se fez pobre, para morrer em nosso lugar, para que através dele
fôssemos alcançados pela graça de Deus. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Leve isso em consideração, se renda ao amor e ao perdão de Jesus e desfrute da graça dele. Portanto, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos suplicar nesse momento, meu irmão, minha irmã, para que todo esse momento passe, mas não somente isso, que o reino dele venha, estabeleça uma nova realidade para todos os seus servos e servas. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Santo, Santo e Santo, somente o Senhor tem essas qualidades. Não há homem, não há império, não há nada nesse mundo que possa desfrutar dessas qualidades, desses atributos que somente o Senhor tem. Por isso nós nos rendemos a Ti. Por isso nós olhamos para nós e percebemos quão miseráveis nós somos. E a partir daí nós corremos para os Seus braços. Deus amado, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavaleiros, nós não confiamos nas forças dos homens, mas nós cremos no Teu braço onipotente, que pode fazer coisas infinitas que nós nem podemos conceber. Deus, nós sabemos que o homem pode trazer muitas contribuições, porque o Senhor trabalha através deles. Ainda que eles não saibam, ainda que eles menosprezam o Senhor, mas o Senhor, movido de amor, de bondade, usa tais pessoas para trazer-nos benefícios. Mas nós sabemos que o fim de todo esse caos só se dará de forma definitiva quando de fato o Senhor regressar a estabelecer o seu reino de forma completa. Por isso nós suplicamos, Senhor, venha o Teu reino. Venha o Teu reino, ó Deus. Venha o Teu reino porque o Teu povo clama, Senhor. Venha o Teu reino e cumpra em nós o futuro glorioso que o Senhor prometeu para aqueles que se renderam ao Seu amor e ao Seu perdão. Venha o Teu reino para que seja estabelecido então de forma completa, ó Pai, uma outra realidade essa que o pecado não mais estará presente, e por conta disso não mais viveremos com a maldade, não mais presenciaremos o ódio, o rancor, o choro, as lágrimas, a dor, tudo isso ficará no passado. Por isso suplicamos a Ti, Senhor, estabeleça, ó Deus, o Teu reino. Estabeleça o Teu reino no coração também dos pecadores, para que eles possam desfrutar desse futuro glorioso. Estabeleça o Teu reino no coração daqueles, ó Deus, incrédulos, para que eles possam olhar para si e perceber quão mendigos nós somos, como nós somos altamente dependentes, ó Deus, e portanto correrem para os Seus braços eternos. Faça isso tão somente para o Teu louvor, para a edificação da Tua igreja. Faça isso, ó Deus, para que todos nós possamos então vivermos eternamente, adorando e glorificando ao Senhor. Nós oramos com o coração tomado de gratidão a Ti por tudo, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para que outros tenham acesso à palavra de Deus e sejam impactados pelo amor e pela graça do nosso Senhor. Muito obrigado. Deus nos abençoe.